Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro De Repente Esclerosei, da Marina Mafra. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. É sobre esse livro aqui que venho falar hoje pra vocês. Esse livro lindo, essa capa maravilhosa, capa dura, muito, muito lindo. Esse livro, como eu falei, ele é da Marina Mafra e eu já tô com ele há algum tempinho na estante. Não tinha lido ele ainda totalmente. Eu li alguns trechos e tinha lido também, principalmente o prólogo. O prólogo é muito, muito impactante, assim, me marcou muito, tanto é que eu já fiz vários posts sobre o prólogo lá no Instagram. Sempre que tem uma data importante da esclerose múltipla, eu posto o prólogo porque eu me identifico muito com ele. E aí, quando eu comprei esse livro aqui, eu acho que eu comprei ano passado, não lembro se foi ano passado ou se foi em 2020. Só sei que a Marina Mafra, ela é uma blogueira, produtora de conteúdo, né, sobre livros. Ela tem um canal aqui no YouTube e ela também produz conteúdo lá no Instagram. Vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo para vocês. Também vou deixar o link do canal dela. Eu não sei mais se ela produz conteúdo no canal dela, tá com tempo que eu acompanhei o canal dela, eu acompanho mais ela lá no Instagram. E foi uma das primeiras blogueiras de livro, né, booktuber, melhor dizendo, que eu comecei a acompanhar. Acho que há muito tempo eu sigo ela, já tem muito tempo. Só que eu não sabia que a Marina Mafra tinha esclerose múltipla. Eu vim descobrir que a Marina Mafra tinha esclerose múltipla quando eu também fui diagnosticada com esclerose múltipla e comecei a procurar pessoas, né, que tinham o mesmo diagnóstico que eu, para seguir e ver como a doença funcionava, né, que eu até já falei isso para vocês, que é importante, pelo menos para mim é importante, né, conhecer pessoas que têm o mesmo problema que eu, conversar com essas pessoas, tirar dúvidas. Claro que algumas dúvidas, as dúvidas mais importantes, quem deve tirar é o seu neurologista, mas é bom você conversar com uma pessoa, né, que tem o mesmo diagnóstico. Eu sempre digo isso pra vocês, e foi isso que eu fiz assim que eu soube, né, que tinha esclerose múltipla. E aí eu descobri a Marina Mafra, né, já seguia ela, só que na época, se não me engano, em 2020, ela tinha outros Instagrams. Ela tinha um Instagram exclusivamente para falar sobre esclerose múltipla, que se não me engano era Senhora Múltipla. Esse Instagram, acho que ele não tá mais ativado, acho que ela já desativou ele. E ela fala tanto sobre esclerose múltipla como sobre livros no Instagram dela mesmo, que é Resenhando por Marina Mafra, que é o que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Quando eu descobri que a Marina Mafra tinha esclerose múltipla, eu também descobri que ela tinha escrito um livro, né, que era esse livro aqui. Eu não lembro se foi em 2020 que ele foi lançado assim, capa dura, eu não lembro, mas eu acho que foi por aí, em 2020 ou em 2021, que essa edição aqui foi lançada, que é pela Martin Claridge, acho que é assim o nome da editora, né. E aí eu amei essa edição, achei ela linda, e claro, é um livro que tem uma personagem com esclerose múltipla, então eu fiquei louca para ler. Inclusive, esse livro já é um dos meus favoritos da vida e eu fico muito feliz em dizer que 2 dos meus livros favoritos da vida são de autores nacionais, ou melhor, são de autoras nacionais, que é esse daqui, da Marina Mafra, e o da Silvia, o Farrapo, né, que eu já falei muito aqui, também já tem resenha no canal, vou deixar aqui nos cards. Eu sempre deixo os livros que eu falo para vocês, que já tem resenha nos cards, e quando é muitos livros eu deixo aqui na descrição, certo? Bom, como eu disse, esse livro é o meu novo livro de cabeceira. Sempre que eu precisar de alguma força, de algum estímulo, eu vou ler os trechos que eu marquei, como vocês podem ver, marquei vários trechos aqui, né? E o prólogo é um que eu sempre leio. Sempre que eu tenho um tempinho, eu abro o livro e leio o prólogo, porque é maravilhoso. Também eu deixo meu link do Instagram aqui, se vocês quiserem ir lá, tem a foto do prólogo para vocês lerem. Não vou ler aqui para vocês, porque é bem grandinho e aí o livro vai ficar extenso. E eu tenho muita coisa para falar sobre esse livro aqui. Vamos começar a resenha, porque eu já falei demais. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a história da Mitali. Eu não sei se eu tô chamando o nome correto, se é Mitali ou se é Mitali. Mas eu vou chamar Mitali, não sei. Ou Mit para os íntimos, né, que é como os amigos dela chamam ela, né, como as pessoas que gostam dela chamam ela. A Mitali, ela tá ali no processo de descobrimento da doença, né, processo de diagnóstico ainda. Logo no comecinho do livro, a Mitali começa a sentir os primeiros sintomas da esclerose múltipla, só que ela ainda não sabe que é a esclerose múltipla, que é o formigamento. Ela até diz pra amiga dela, ela tem uma melhor amiga que é a Aurora, que ela tá sentindo umas coisas bem estranhas, só que ela não sabe dizer exatamente o que, ela só diz que é um formigamento. E aí, ela acha que é sedentarismo, então ela resolve ir pra academia com a amiga dela. E nessas idas para academia que ela acaba se machucando de verdade, porque além dela estar com formigamento,
ela também está começando a ter, assim, uma dificuldade de equilíbrio, que é outra característica da esclerose múltipla. E aí ela se machuca feio e a Aurora leva ela pro pronto-socorro, né? Lá no pronto-socorro ela passa por vários médicos, passa por um ortopedista, e aí é no ortopedista que ela diz que tá sentindo umas coisas estranhas, um formigamento, e o ortopedista recomenda ela ir a um neurologista, só que lá no hospital, né, no pronto-socorro, não tem um neurologista de plantão. Então ele aconselha ela a marcar uma consulta, né? Claro que a Mitali não vai para uma consulta, ela não marca, porque os sintomas começam a diminuir, começam a sumir. E aí ela acha que não era nada demais, que era só estresse, que era só sedentarismo mesmo, e ela deixa isso passar, não marca o neurologista, apesar das insistências da amiga dela, né, a Aurora. 2 anos se passam e a vida de Mitali tá muito bem. Ela não sentiu mais os sintomas. Ela tem o emprego dos sonhos dela, né, que ela trabalha numa livraria, uma livraria e café, e ela é gerente do café. E aí o chefe dela contrata o novo gerente, que é o gerente da livraria. E esse gerente é o Dimitri, né? O Dimitri é um cara muito fofo e de cara, assim, ele já gosta da Mitali e os dois já rola ali um clima entre eles, ele já convida ela pra sair. Então, eles vão saindo, vão ficando muito próximos e acabam tendo ali um relacionamento, vão começar a namorar. A vida de Mitali não poderia estar melhor, ela tem um namorado perfeito, que é o Dimitri. A melhor amiga dela, a Aurora, tá feliz no relacionamento dela. Ela tem um chefe que é como se fosse o pai dela. O único problema da vida de Mitali é o pai dela de verdade, que ela não tem o menor contato com ele. Mitali e a Aurora, só tem elas duas na vida, né? Elas são sozinhas, porque a família da Aurora já morreu, né? Já faleceu, a mãe e o pai dela. E a mãe da Mitali também já faleceu. E o pai, ela não tem o menor contato, eles não se dão bem. Só que tudo muda porque o pai dela procura ela e resolve reatar o relacionamento de pai e filha. Então a vida de Mitali tá ótima, mas a esclerose múltipla resolve aparecer para atrapalhar a felicidade dela, porque os sintomas retornam com tudo. E aí é nessa hora que a Mitali decide, finalmente, eu digo finalmente porque eu acho que ela esperou muito, mas quem sou eu para julgar, porque eu entendo o que ela passou. Ela resolve marcar o neurologista, né? Mas ela vai marcar por o convênio e no convênio não tem vaga para agora. Ela vai ter que esperar 3 meses para conseguir uma consulta com o neurologista. Como Mitali acha que não é nada demais, ela resolve esperar esses 3 meses. Só que a situação vai piorando, piorando ao ponto da Mitali não conseguir mais andar. E aí que ela chega naquela fase que não tem escapatória, ela vai pro pronto-socorro e quem leva ela pro pronto-socorro é o Dimitri, o namorado dela. Ela já fica internada e todo mundo tá assustado ali por não saber o que é que tá acontecendo com ela, o que é que ela tem. E aí ela já faz a pulsoterapia. Ela nem sabe o que é uma pulsoterapia e eu também entendo a Mitali porque eu também não sabia o que era uma pulsoterapia. Além da pulsoterapia, ela tem que fazer vários exames e os médicos não dizem o que é que ela tem. Então, ela tá assustada, o namorado tá assustado, a melhor amiga tá assustada, o pai dela, os amigos do trabalho, o chefe dela, que é como se fosse um pai, tá todo mundo ali assustado sem saber o que é que a Mitali tem. Depois de vários exames, uma ressonância, os exames de sangue e uma punção lombar, que é onde se colhe o líquido cefalorraquidiano. Tudo isso e Mitali ainda não tem o diagnóstico de 100% de certeza que ela tem esclerose múltipla. Ela passa ali 5 dias internada. Em meio à pulsoterapia, ela também tem que fazer fisioterapia para recuperar os movimentos das pernas. E aí, depois disso, ela tem alta, só que ela precisa ficar fazendo acompanhamento com o neurologista para poder ter 100% de certeza de que o diagnóstico dela é esclerose múltipla. Alguns meses depois, o diagnóstico vem. E é aí que a vida de Mitali muda completamente, porque a gente sabe quando recebe o diagnóstico de esclerose múltipla que por mais que você não tenha sintomas aparentes, por mais que você consiga andar, que você tenha os movimentos bons, tenha equilíbrio, mas muda muita coisa na vida da pessoa que recebe o diagnóstico de esclerose múltipla. E é isso que a Mitali vai enfrentar, essa nova realidade. Como é que vai ser tomar um medicamento que vai causar vários efeitos colaterais, como é que vai ser trabalhar, como é que vai ser o relacionamento dela com o namorado dela, isso vai afetar o relacionamento. Muita coisa passa na cabeça da Mitali, né? Muita coisa acontece com ela e ela tem que estar preparada, não tem outra opção a não ser enfrentar tudo isso, ser forte. Infelizmente, essa é a realidade. Bom, e por que que eu amei esse livro? Gente, eu me senti representada demais, porque eu li a história da Mitali e parece que eu estava lendo a minha história. Todos os processos que a Mitali passou, eu passei.
Claro que teve coisas que foram diferentes, né, aqui. Eu não tive o medo da ressonância que a Mitali teve. A Mitali entrou em pânico na hora de fazer ressonância e foi uma das cenas que eu mais fiquei chocada. Não posso contar pra vocês porque é spoiler, mas eu fiquei pensando, meu Deus, será se outras pessoas passaram por o que a Mitali passou? Porque foi muito aterrorizante o que ela passou na hora da ressonância. Pra mim, a ressonância foi tranquila, ainda hoje é tranquilo. Meu único medo da ressonância é o contraste, porque eu tenho pavor de agulha, apesar de já estar com 2 anos tomando medicamento, que é em agulha, né, que é uma injeção de fazer exames de sangue de 6 em 6 meses. Eu ainda não me acostumei. Ainda tenho medo, e aí, na hora de fazer a ressonância, esse é meu maior medo. Da ressonância em si, de estar ali naquela máquina, eu não tenho. Mas a Mitali teve pavor. Outra coisa também que eu achei que foi diferente da minha situação com a Mitali foi a questão de que ela não teve um bom médico. O primeiro médico dela não explicava as coisas a ela, não explicava como é a doença, não explicou como era o tratamento, não explicou para que ela ia fazer aqueles exames. Eu achei que faltou isso da parte do neurologista. Eu tive muita sorte nesse quesito, porque o meu neurologista, ele é muito bom. Ele tirou todas as minhas dúvidas, ele tem paciência comigo, porque eu sou extremamente nervosa, eu faço muitas perguntas. Eu acho que incomodo ele até demais, né, porque eu sempre que eu tenho alguma dúvida, eu mando um e-mail, e ele é muito atencioso, ele me responde sempre. Outra coisa foi na hora que a Mitali vai começar o tratamento. Lá na farmácia, né, porque normalmente as medicações de esclerose múltipla a gente pega na farmácia de alto custo, né, porque são remédios caríssimos, já falei isso em outros vídeos que eu falei esclerose múltipla, né? E na hora que a Mitali foi pegar o remédio, ela não teve ajuda, né? Ninguém ensinou ela como tomar o remédio, e eu tive essa facilidade, porque o farmacêutico da farmácia de alto custo, ele foi muito gentil também comigo e com meu marido, né? Ele nos explicou como que aplicava, foi bem atencioso. E a Mitali não teve isso, eles se assustaram bastante, tanto com o preço da medicação, quanto com a forma de aplicação, ficaram com medo de perder ali a medicação na hora de aplicar, né? Mas muita coisa, como eu falei, eu me identifiquei com a Mitali na questão, assim, de ela ter a sorte de ter um ótimo companheiro que ajuda ela, né? Que apoia ela, que estava apoiando ela nos momentos difíceis, que estava ali com ela na internação, que aplica a injeção nela, que foi quem se especializou praticamente em esclerose múltipla, já que ela tinha medo. Eu passei por isso. Eu tenho meu marido que é quem me acompanha, né? Ficou o tempo todo comigo que eu estava internada, às noites, porque ele trabalha durante o dia quem ficava comigo era minha família, assim como a Mitali, achei até isso parecido, né? Eu tive também 5 dias de internação, assim como a Mitali. A minha primeira pulsoterapia foi assim, né? Eu só tive uma pulsoterapia, né, até o momento, graças a Deus. A Mitali passou por 2, mas eu achei muito parecida a primeira pulsoterapia dela com a minha primeira pulsoterapia. Assustada também, sem saber o que esperar, sem saber dos efeitos colaterais da pulsoterapia, mas meu médico me explicou esses detalhes, coisa que a Mitali não teve, né? Ninguém explicou para ela como seria a pulsoterapia, o que era a pulsoterapia. O meu médico, ele me explicou tudo isso. Ele disse como era que ia ser feito, qual eram os efeitos colaterais que eu ia ter, me recomendou repouso depois da pulsoterapia. E uma coisa que eu também me identifiquei com ela foi a questão de que o namorado dela se especializou praticamente em esclerose múltipla porque ela tinha medo de saber sobre a doença. E eu também fiquei com medo de pesquisar sobre a doença, eu não pesquisei. Quem fez isso foi o meu marido. Ele praticamente é especialista em esclerose múltipla, ele lê bastante sobre esclerose múltipla para poder saber de tudo e me passar o que eu preciso saber, né? Agora eu já tenho menos medo, eu já procuro sobre a doença, mas antes eu não fazia isso. A bula da medicação eu nunca li a bula da beta-interferona, quem leu foi ele. Ele também foi quem foi atrás para saber aplicar, foi quem prestou atenção quando o farmacêutico estava ensinando e foi quem foi atrás de tutoriais aqui no YouTube, né, para poder aprender a aplicar a beta-interferona. Inclusive é muito importante a gente falar sobre a esclerose múltipla por isso, né? Porque uma hora ou outra alguém passa por o que a gente já passou e essa pessoa ela precisa de ajuda. E é muito difícil você encontrar alguém do seu círculo ali de conhecidos que esteja passando por o que você está passando. Então a gente recorre ao que? À internet. Então, graças ao YouTube, graças ao Instagram, eu aprendi muito sobre a esclerose, eu tenho contato com pessoas que têm esclerose múltipla, meu marido conseguiu aprender a aplicar a medicação, é ele que aplica ainda, já tenho 2 anos de tratamento, né, e ele é quem continua aplicando, porque eu ainda tenho pavor de agulha,
não consigo olhar para ela. Graças a ele, eu tomo minha medicação toda sexta-feira. E ele também é meu enfermeiro particular, até falei isso lá no Instagram, porque ele é quem cuida de mim quando eu estou doente, assim como o Dimitri cuidou da Mitty, né? Porque os efeitos colaterais dos primeiros meses são bem difíceis. Eu ainda tenho efeitos colaterais não tão fortes quanto lá no início, também já falei disso em outros vídeos, mas ainda é ruim o dia que eu tomo a medicação, ainda é um dia que eu fico quietinha, ainda é um dia que eu preciso de cuidados. Apesar de 2 anos de tratamento, eu ainda não me adaptei completamente à medicação. A Mita mudou a medicação depois de 6 meses, ela não estava se dando bem com essa medicação, passou a tomar outra medicação. Eu ainda tomo a mesma medicação do início, do diagnóstico. Não mudou porque tá dando certo para mim, né? Estou sem surtos, significa que a esclerose está controlada. Então é muito importante ter livros sobre esclerose múltipla, é muito importante ter vídeos sobre esclerose múltipla, ter pessoas que falem sobre esclerose múltipla na internet, para que mais gente tenha acesso e conheça a doença, entenda como ela funciona, tanto para quem tem o diagnóstico quanto para as pessoas que convivem com quem tem o diagnóstico. E é por isso que é tão importante também a gente ter um mês de conscientização de esclerose múltipla, que é o mês de agosto. E hoje, dia 30 de agosto, é realmente o dia de conscientização da doença. Por isso que eu escolhi esse dia para postar um vídeo falando sobre o livro e também por isso que eu escolhi esse mês para ler esse livro aqui e vim falar dele para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem mais sobre esclerose múltipla, a lerem esse livro da Marina Mafra. Ele é muito bom. Não fala só sobre esclerose múltipla, também tem romance. O Dimitri e a Mitty são assim um casal muito, muito perfeito, muito fofinho, muito coração quentinho. É um livro que eu recomendo, que vale muito a pena. Como eu falei, se tornou um dos meus favoritos da vida. E se você gostou do vídeo, como eu disse, curte aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.